Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Viva História. E no vídeo de hoje falaremos sobre as doenças que mais matavam no Brasil Antigo. E antes de você saber das doenças que mais matavam no Brasil Antigo, deixe seu gostei e se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo sobre a história do Brasil. Será que você sobreviveria ao Brasil Antigo sem vacina, sem antibiótico, sem hospital como conhecemos hoje? Durante séculos, epidemias devastaram cidades inteiras e mataram milhares de pessoas no Brasil. E neste vídeo você vai conhecer as doenças que mais matavam no Brasil colonial e imperial e como elas mudaram a nossa história e o Brasil que é hoje. Varíola, a mais temida. A varíola foi uma das doenças mais devastadoras da história do Brasil. Ela chegou com os europeus no século XVI e atingiu especialmente os povos indígenas, que não tinham imunidade nessa época. Febre alta, dores intensas e lesões na pele marcavam os infectados. A taxa de mortalidade era altíssima. A febre amarela, o terror das cidades. No século XIX, surtos de febre amarela atingiram principalmente cidades portuárias como o Rio de Janeiro. Transmitida pelo mosquito, ela causava febre alta, hemorragias e muitas mortes. O medo era tanto que navios evitavam atracar em períodos de surto nessa época. A cólera, a doença da água. A cólera se espalhava pela água contaminada. Em locais sem saneamento básico, bastava uma fonte de água infectada para iniciar uma tragédia. Os surtos no século XIX mataram milhares com essa doença. Tuberculose, a doença silenciosa. A tuberculose foi uma das principais causas de morte no Brasil até o início do século XX. Ela se espalhava pelo ar, era lenta, dolorosa e muitas vezes era fatal. Malária, o perigo nas áreas rurais. Em regiões tropicais e áreas de mata, a malária era extremamente comum. Ela afetava trabalhadores rurais e soldados na época. As febres recorrentes debilitavam completamente não só os trabalhadores rurais nas fazendas rurais, como também os soldados em campos de concentração e nos seus batalhões da época. Mas qual era o papel das campanhas sanitárias? No início do século XX, o Brasil começou a enfrentar essas doenças com mais organização, depois de milhares e centenas de pessoas morrerem. Médicos e cientistas passaram a liderar campanhas de vacinação e de saneamento. Entre os nomes mais importantes nessa época estava Oswaldo Cruz. As ações de saúde pública transformaram as cidades e reduziram drasticamente as epidemias. As doenças que mais matavam no Brasil antigo prosperavam por causa da falta de informação, saneamento e acesso à saúde pública. Hoje, temos vacinas, hospitais e tratamentos modernos, mas essas epidemias deixaram marcas profundas na nossa história, com milhares de mortes, sem mesmo eles souberem que, futuramente, isso poderia mudar completamente a realidade no combate a essas doenças e as que vierem com o tempo. A pergunta que não se cala é: será que valorizamos o suficiente os avanços da medicina nos dias de hoje? Comente aqui qual dessas doenças mais te surpreendeu ou quais que já passaram a te surpreendeu até os dias de hoje. E não se esqueça de se inscrever no canal Viva a História e deixar o seu gostei, é muito importante para o canal.